Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Conectados. E aqui você sabe, né? Nós apresentamos diversos profissionais para se conectarem, também para fazerem negócios por aqui. E hoje eu estou trazendo Sabrina Ambriola, minha amiga, especialista em vendas estratégicas, com mais de 20 anos de experiência, proprietária da Bloom. É isso? Isso. Perfeito. Uma empresa que redefine o conceito de vendas e o desenvolvimento de talentos, que são coisas importantes na hora de vender. E já que nós estamos falando em talentos, eu quero saber como que você se descobriu na área comercial. Seja muito bem-vinda, Sá. Obrigada, Lucy. Bom, na verdade foi a força. Foi a força? Eu tentei fugir da área comercial. Né? Então, trabalhei com vendas, loja. A gente é adolescente, começa a trabalhar e o que a gente apara? O que a gente acha? Loja. Loja, fazer atendimento, né? Comecei com vendas de calçado, roupa, o que todo mundo faz na adolescência. Olha! E aí, quando eu comecei a trabalhar como recepcionista de uma agência de viagens, ingressei nessa área de turismo, então minha formação... Você fez turismo, né, na faculdade? Minha formação em turismo. Você achou que ia ficar viajando por aí? Não, essa era a realidade que eu já sabia que não ia existia. acontecer. Mas eu já atuava numa agência de viagens, então comecei a fazer a área de turismo. E dentro dos estágios que a gente vai fazendo, eu sempre buscava pelo estágio rotativo, porque aí eu falava assim, não, vou passar por todas as áreas, e na minha doce ilusão, eu tinha que trabalhar na área administrativa para não trabalhar no sábado e domingo, porque quem trabalha com turismo trabalha sábado e domingo. E aí eu queria sempre ficar na área administrativa, mas em todo o trabalho que eu passava, por todas as experiências que eu passava, vinha o gerente, e aonde eu era efetivada? No comercial. Sério? Olha que interessante. Ficava sempre no comercial, e aí eu acho que com o tempo eu decidi que eu tinha que assumir que era isso que eu tinha que fazer mesmo. Que era essa sua área mesmo? E aí depois com o tempo, né, depois de alguns anos já na área comercial, passando por vários setores da área de turismo, eu tive um grande diretor que eu tenho como uma inspiração ainda, que ele falou muito sobre o dom e o esforço, né? Então ele falava assim que quem é o vendedor esforçado, ele tá ali batalhando todos os dias para ter o esforço de bater meta e ter o número de vendas, enfim. E tem aquele que tem o dom. Né? Todo mundo pode ser vendedor, mas tem a diferença do dom e do esforço. Ele falava, Sabrina, para você é um dom, vai de forma natural. Não tem esforço, não tem sacrifício, não tem... Né? É natural mesmo. Que interessante ele ter esse olhar, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça. Então eu sempre tenho isso em mente que todo mundo pode fazer. Tem alguns que vão achar de forma mais natural, vai ter mais facilidade. Certo. E tem outros que não, vai ter um esforço maior, mas ainda assim consegue. Mas tem que ter um esforço, aí tem que ter muito bem desenhado, planejamento, né? Mas tem a questão do dom. E você, ao longo da sua carreira aí, eu acho que você fez um trabalho muito legal, que você desmistificou o processo comercial das empresas, né? Mas eu queria que você trouxesse aqui na mesa o que exatamente isso quer dizer, desmistificar esse processo. É porque se você for conversar com todo mundo, o que todo mundo não quer fazer na vida? Vender. Vender, é verdade. Sabendo que é. Aliás, muito legal, tem lá no meu canal do YouTube, no outro podcast que eu faço aqui, que é um conteúdo que eu compartilho com algumas televisões, eu trouxe uma vendedora essa semana e foi muito bacana a conversa, porque ela é uma grande vendedora, dessas grandes mesmo, assim, né? E de números muito altos. E a gente estava falando exatamente sobre isso. Vendas é a última coisa que você pensa em fazer na vida. Ninguém quer vender, né? Todo mundo quer operacionalizar, quer ser o executor. Existem vários formados, né? Como profissional executor, mas vender nunca ninguém quer. Só que se você trabalhar isso e entender que por trás de todo um setor comercial existe, se você tiver um desenho, tiver um planejamento, ele se torna muito mais simples, porque você sabe o que você tem que fazer para chegar onde você quer chegar. Então, você torna o departamento comercial algo mais simples, mais prático. E não precisa ser aquele monstro que todo mundo imagina que é vender. E você tem também um processo de que conforme você vai atuando no mercado, mostrando a sua expertise, você acaba não sendo mais vendido, você não está mais vendendo, mas as pessoas estão te comprando por conta da sua expertise, por conta do que você tem, mostra da sua experiência dentro do que você faz, da sua qualidade, da sua excelência. Então, tem todo um caminho dentro do processo comercial, né? Onde ele se torna mais leve. E eu acho que talvez como as pessoas repudiam essa coisa da venda, não quero vender,
elas não olham para esse processo, que é o processo que vai fazer o resultado, como você falou, ser mais, né? A busca pelo resultado ser mais leve também, porque né? tem também o grande vilão, é que todo mundo fala assim, né? Que o departamento comercial, ele começa todo mês no zero, porque você bate a meta até o final do mês, no próximo você está começando no verdade, zero. Não é? E o que eu tento levar para os clientes é assim, olha, melhor a gente começar todo mês no zero, porque é o natural do processo, do que você começar o mês no negativo, porque você não bateu a última meta. Verdade. E aí você vai acumulando. Verdade. E no fechamento do ano, eu acho que isso também faz a diferença, né? E uma coisa que eu acho que você bate nessa tecla, eu vejo você, né? Que eu já vi várias palestras suas e você falando em outros lugares, que o planejamento estratégico realmente muda o jogo de uma empresa. É isso mesmo? Muda, porque você entende, você faz um diagnóstico, você entende o que fez a empresa, o empresário chegar naquele ponto, né? E aí você entende para onde ele quer ir, qual que é a perspectiva que ele tem do futuro, mas ele nunca sabe o como. É muito difícil você encontrar alguém. Eu quero chegar lá. Sabe aquela perguntinha? O que você espera para daqui 5 anos? Que todo mundo faz? E que chega agora no final do ano, todo mundo fica... Eu posso esperar o mundo disso, né? Mas e como? Quando você constrói um planejamento estratégico, você desenha o como chegar naquele lugar. Que aí realmente muda o jogo, né? E aí você vê o resultado acontecer também, né, Sabrina? Porque aí você tem também métricas no meio do caminho para você ir dosando e ajustando se você está fazendo e tendo o resultado para você chegar naquilo que você quer chegar. Olha! Agora, me diga uma coisa, você é uma pessoa assim, uma pessoa bem de vendas mesmo, e hoje em dia a gente tem inteligência artificial, que eu acho que é uma conexão aí que pode ajudar muito na hora das vendas. Como que você coloca inteligência artificial hoje, por exemplo, nas suas consultorias, por exemplo, para ajudar os seus clientes? É porque uma coisa é o meu planejamento para minha empresa vender. Outra coisa é construir o planejamento de todos os clientes, porque nenhum planejamento é igual. Exatamente. Então, a inteligência artificial, ele tem possibilidade de se encaixar em todos, mas em todos em formatos diferentes. Então, a gente vai ter, por exemplo, um empresário que ele não tem aí milhares de prospecções no mês. Certo. Quando a gente tem outros que têm. Então, aí, para alguns cabem a automação, para outros não cabem a automação. Para uns, você tem que deixar um pouco mais humanizado, porque você está trabalhando com atendimento de pessoa física. A pessoa física não gosta muito da automação. Sim. Inclusive, a gente fala, né? Tem um outro contexto que eu utilizo, e inclusive tem um conteúdo sobre isso, é mais difícil vender ou é mais difícil comprar? Porque quando você se entra na pele do cliente, você também tem dificuldade, porque você recebe um monte de mensagem automática, a automação não te responde nada do que você quer saber. Não, nunca. Opção 1, opção 2, opção 3, nunca tem aqui. Não tem aqui, eu quero. Nunca tem opção. Ou então outros, né? Que daí você também não sabe, não pode dizer. Para cada cenário, para cada tipo de segmento, ou né, do mercado que você atua, para alguns encaixa muito bem 100% de automação, 100% de inteligência artificial. E para outros você tem que ponderar bastante. Né? Então você tem que... Tem um equilíbrio para tudo. Sim. Mas a inteligência artificial, quem não tiver se familiarizando com isso, vai com certeza sentir um impacto bem grande aí no mercado. Bem grande, né? Porque eu vejo que as coisas elas são muito mais rápidas, né? A dinâmica está muito mais rápida e a inteligência, eu acho que agiliza também alguns processos, né? Não é só a questão do agilizar. É que aí você também tem que entender qual é o seu público-alvo. Se você tiver com um público-alvo mais conservador, não adianta você investir, por exemplo, num atendimento 100% eletrônico, ele vai desligar e vai falar assim, não quero saber dessa secretária, mais, né? Agora, se você tem um público-alvo que vá para um lado de nova geração, esses não querem nem falar no telefone. Querem tudo pelo WhatsApp, né? Querem tudo pelo WhatsApp, querem tudo por numeração. Se você quer isso, número 1, se você quer isso, número 2, e ele quer tudo naquele né, cenário. Mas isso a gente está falando de uma ferramenta da inteligência artificial. Existem inúmeras que você pode utilizar. Inclusive em construção da apresentação comercial. Você não precisa mais ficar sofrendo horas para você construir. Você tem que desenhar, sim, o que você quer que esteja dentro da sua proposta, mas a inteligência artificial também te ajuda a construir. Olha que bacana. Bom, e aí a pergunta que a gente até falou lá no início, que eu acho que é muito importante, ela cabe bem aqui. A gente, né, meio que já falou um pouquinho dela lá. Se todo mundo pode ser um vendedor. E eu te pergunto isso, sabe? Porque eu vejo, assim, o Brasil caminhando para um cenário muito grande de empreendedorismo. E isso também até devido
as mudanças tecnológicas dos últimos tempos. Então, a mudança está acontecendo muito rápida, muitos empregos estão deixando de existir, novos estão aparecendo que a gente não sabe ainda qual é o cenário. Eu até recebi um amigo esses dias aqui, ele falou assim, olha, o que eu faço hoje, eu tenho que criar um nome para isso, porque não existe isso no mercado. Olha que maluquice, isso são os novos negócios que estão surgindo, né? E a gente como empreendedor também se vê, às vezes, oferecendo algumas soluções para os clientes, que você fala, nossa, isso deveria ter um nome diferente, porque não é isso que está aqui no mercado, é uma outra coisa. Né? Então, a gente está vivendo esse momento. Mas a grande pergunta é, todo mundo pode ser um vendedor? Qualquer empreendedor consegue lá vender o seu produto? Você acha que é possível? Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer que é só assim... Vou arrumar aqui pra você. Só vou deixar mais pertinho. Isso. Tá. Eu tenho uma frase que responde muito bem, em tudo que você faz, ou você está vendendo, ou você está desvendendo alguma coisa. Uhum. Então, quando a gente fala até de marketing pessoal, é uma venda. Sim. É a sua venda. Então, todo mundo pode ser, mas ele tem que tomar consciência disso. O que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Quando você quer se tornar um bom vendedor, você tem que primeiro tomar consciência do porquê que você está fazendo aquilo. Uhum. Por que eu vendo? E aí vem aquela história do propósito e valores do seu negócio. Por que eu estou vendendo aquilo? E como eu quero vender? Tomar consciência disso, né? E se tornar consistente. Quando você se torna consistente no que você faz e você entende o como, aí você tem inúmeras formas de você vender. Entendi. Você pode ter técnicas, você pode ter aí um feeling intuitivo, você pode ter o dom, né? Que aí as coisas vão ser naturais. Sim. Você vai entender um formato que pode ser, vamos pensar, um cliente. Agora tem muito do estudo comportamental, né? Sim. Antes a gente não tinha isso. Agora temos bastante coisa aí no Hoje mercado, tem muito né? do estudo comportamental. Você pode estudar o seu consumidor, mas e se você encontrar uma pessoa de imediato? Como que você vai estudar o comportamento dela? Então, como seria? Aí você tem que estudar o seu comportamento. Como você fala do seu negócio, como você fala do que... Não precisa nem ser só do negócio. Como você está falando sobre qualquer coisa. É uma venda. Porque a abordagem, ela faz toda a diferença no processo de vendas também, né, Sabrina? Você tem uma abordagem técnica e uma abordagem natural. A abordagem técnica, ela é nítida, que é técnica para quem sabe vender. E a abordagem natural, você consegue permear dentro daqueles outros cenários que todo mundo entende que é o mais difícil. Cara, isso seria conversa para algumas horas, né? Apenas conectados, ele só tem 15 minutos. Bom, então, dentro desse cenário que nós estamos aqui, como é que a Bluem, por exemplo, hoje ajuda empresários na hora de vender mais e também na hora de preparar o time? Porque isso também faz muita diferença. O cara fala, eu não quero vender, não quero ir para a linha de frente, porque às vezes ele tá ali oferecendo um serviço que é o talento dele. Então, ele também tá envolvido dentro do processo, né, Sabrina? E precisa preparar um time, né? É que quando você fala em time, você está falando de várias pessoas, vários perfis diferentes, vários comportamentos diferentes. Uhum. Não dá para falar que existe uma fórmula engessada para qualquer tipo de processo comercial, uma fórmula, uma técnica específica, porque né, você tem uma mistura de muita coisa. Sim. Não dá para entender que é uma caixinha. Eu falo muito isso, né? O processo comercial e desenhar um planejamento estratégico, ele não pode estar numa caixinha pronta e você entrega e fala, toma, tá aqui o seu processo, faz isso. Não é isso, ele é muito personalizado, ele tem que, né, ele é individualizado. E quando você fala de time, você tem vários indivíduos. Exatamente. E aí você tem que entender o perfil de cada um. Tem aquele que, sabe a história do trabalhar por pressão, não trabalhar por pressão. Sim. Tem aquele que funciona na pressão e aquele que não funciona na pressão. Verdade. Você vai ter que primeiro entender o porquê que você está vendendo, como você está vendendo, para quem você vende. Você desenha um cenário. E a característica da pessoa que você tem que trazer também para esse time, consegue, né? E aí você tem um perfil para vender aquele tipo de serviço ou produto. Tem cenários que você vai encontrar e falar, olha, aquele ali, ele não está se encaixando nesse tipo. Ou o vendedor que nem ele mesmo acredita naquilo que ele vende. Aí ferrou. Pode ser um tiro no pé. Ô Sabrina, e quando a gente fala assim de empreendedorismo, de vendas, eu acho que tem um cenário que é assim, não, eu tenho um primo lá que não tá fazendo nada, vou colocar ele para fazer a parte comercial. Você não escuta muito isso? Todas as vezes. Todas as vezes, é? E tem muita Aí se o negócio já não funciona, o cara coloca um cara que tá lá parado para fazer um negócio que às vezes ele não tem menor traquejo, aí dá outro tiro, Você né? pode dar sorte de encontrar alguém que não estava fazendo nada e se encontra nisso. Pode ser um tiro no pé, mas você tem que partir lá de trás, quando a gente fala do diagnóstico. Para que sua empresa existe?
Se você quer ser a ONG que vai ajudar diversos familiares para você se tornar vendedor, nem a sua empresa vai funcionar e nem os familiares vão andar. Então, você tem todo esse cenário. É verdade, a ONG foi ótima. Sensacional, Sabrina, sensacional. Bom, gente, então esse bate-papo aqui pra gente conhecer um pouquinho o negócio da Sabrina, colocar a Sabrina aqui no nosso Conectados, né, para se conectar aqui com a gente também, para fazer negócios. Agora eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência aqui no espaço, como que foi a sua participação, o que você achou aqui do nosso podcast e deixar uma mensagem final também para as pessoas que nos acompanham aqui. Eu acho não, né? A gente tem que parar de achar, a gente tem que afirmar. Tem que afirmar. Né? No atual mercado de hoje, se você não está dentro de uma mídia, de algum cenário onde você possa se divulgar num canal que você vai ter uma ampla divulgação, você está perdendo. Já começa vendendo errado, porque você não está vendendo nem você, né? Então, quanto mais o serviço e o produto que você atua no mercado. Então, ter a experiência de estar no podcast, no pocket do Conectados, é uma experiência que vale para todo mundo. Né? Eu acho que todo mundo tem que passar por isso, todo mundo tem que... Mas não só pela experiência, mas pela a oportunidade de compartilhar um pouquinho de cada coisa. Então, quando você tem uma ferramenta que você compartilha, nem que seja 15 minutos do que você faz, você com certeza está ajudando alguém com aquela necessidade que ele tem no momento. Legal, é isso mesmo. A ideia é justamente essa e trazer as pessoas para pertinho da gente, porque como a palavra mesmo diz, conectados, né? Então, a gente vai convidando amigos, colegas, clientes, mas também deixando sempre o convite aberto para as outras pessoas que têm seus negócios e que gostariam de participar, né, de uma experiência aqui curtinha, mas direta ao ponto, para poder falar sobre o seu negócio. Então, tá aberta aí para quem tiver ou quem quiser ter essa oportunidade também de falar do negócio. Eu sempre deixo o espaço sempre aberto para as pessoas aqui. E eu queria que você fizesse suas considerações finais aqui para a gente poder encerrar o nosso Conectados. Muito obrigada aí pelo convite de novo. Eu acho que além do praticar, né, viver a experiência, o ter a oportunidade de compartilhar conhecimento também são duas junções super importantes. E recado final, em tudo que você faz, se você não está vendendo, você está desvendendo alguma coisa. E o Instagram? É @Sabrina Ambriola. Olha lá. Então, fiquem conectados aí com a Sabrina. E essa foi a nossa experiência aqui de podcast que conecta você aos negócios, tá? A gente democratiza o conteúdo mesmo aqui. E se você quiser contar a sua história, aumentar a sua visibilidade, então cola aqui na gente e vem gravar, vem fazer um podcast também. Sá, obrigada. Obrigada, Uma delícia sempre falar com você, seja no podcast ou na vida real aí. Tá bom? Muito bom. Beijo, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.